Todo mundo já me conhece já, quem vem acompanhando meu canal há um tempo. Meu nome é Thiago Selle. Hoje eu vou vir abordar um tema que várias pessoas estão me pedindo para fazer isso em box, mas embora eu já tenha feito isso várias vezes em vídeos anteriores, eu vou refrisar pela última vez o efeito do Potenai, entendeu? Benefícios e malefícios, se compensa ou se não compensa a utilização. Pois bem, todo mundo aqui sabe que eu era um viciado em utilizar Potenai. Eu era um viciado, entendeu? Por que eu era? Porque hoje, graças a Deus, eu consegui me livrar dele, entendeu? Foi uma droga que, pra mim, no começo, foi muito boa, mas no final, como nesse relato que eu vou frisar aqui, vocês vão ver que ela já não estava sendo tão boa assim. Pois bem, Potenai todo mundo sabe que é um complexo de vitamina B, B12 em específico, e ele tem sulfato de mefentermina, que todo mundo sabe que é um parente da metanfetamina, é como se fosse uma cocaína líquida. Como que essa substância ela age no nosso corpo? Eu fazia utilização no começo de 10 ml, aplicação muscular local, correto? E, a sensação que eu tinha na minha primeira vez, eu que sempre fui uma pessoa, era meia tímida, meia retraída, qual que foi a minha sensação? Depois de 5 minutos que eu tinha ingerido lá, não tinha nem acabado um bujão de 10 ml, os 5 primeiros ml, a minha sensação era de uma alegria tão grande, entendeu? Mas tão grande, e eu andava como se eu estivesse pisando em casca de ovo. E o que acontece? Como eu sempre fui uma pessoa de pouca conversa, eu conversava muito pouco, tinha pouca amizade, aquilo lá me fazia, eu me sentia melhor pessoa do mundo, entendeu? O meu contato com as pessoas ao redor era outro, eu conversava melhor, eu interagia melhor. Às vezes, se você tem dificuldade em relacionar com uma determinada pessoa, você vai fazer a utilização daquilo lá, você vai se relacionar, você vai fazer de tudo para chegar perto. Então, no meu psicológico, ele me passava essa sensação de alegria e de bem-estar. Após a aplicação que eu fazia na musculatura intramuscular, normalmente eu gostava de fazer com intramuscular profunda. Depois, com o tempo, eu não aguentava mais fazer utilização, sabe, de tanta injeção, porque foram 3 anos seguidos fazendo utilização de Potenai. Eu passei a fazer utilização com agulhas intramuscular infantil ou até mesmo de insulina mais superficial. Até então, tranquilo. Qual que seria o efeito em termos de treino? Puta, mano, dava um pump do cão na hora de você treinar. Você chegava para treinar o ombro, você queria treinar ombro, peito, costa, perna. Você queria fazer tudo e mais um pouco do que aquilo te dava direito. E ele te causava uma expansão momentânea no grupo muscular. Um exemplo, se você aplicava no bíceps, na hora que você estivesse fazendo o treino, ele aumentava a expansão muscular do bíceps, mas era momentâneo. Você aplicava, você lá treinava, e você tinha uma pegada de treino boa. Então aquilo te dava pump, um inchaço, um exemplo, na musculatura aplicada, que, era coisa de louco, sabe? Era muito bom. Então, quando eu comecei a fazer a utilização, eu ainda conseguia controlar. Hoje eu vou treinar a perna. Eu só fazia alguns pontos da perna e treinava a perna. Amanhã, eu queria dar uma ênfase no meu bíceps, então eu ia, aplicava no bíceps, lembrando que aquilo lá ele só aumenta momentaneamente uma expansão nas fibras musculares, mas momentâneo. O porquê que às vezes a pessoa fala que pode se melhora o braço? Não, é porque quando você aplica aquilo lá, além da expansão das fibras musculares, por exemplo, você vai treinar bíceps, você vai treinar o braço com muito mais ênfase, com muito mais pegada no seu treino, sabe? Você vai ter um treino diferenciado. Se você coloca lá 20 kg cada lado, você vai querer fazer com 30 kg cada lado. Se fizer com 30, você vai até praticamente arrebentar tudo, entendeu? Porque você está praticamente ali dopado, você não sente dores momentâneas, você só sente aquele foco de treino.
tranquilo. Mas com o tempo eu percebi que eu fazia utilização de um bujão, ele já não dava mais efeito, resultado no meu corpo. Por quê? Meu organismo já tinha se acostumado com aquilo, ele já tinha saturado. Então eu tinha que, para mim sentir toda aquela sensação de bem-estar, aquele treino forte, pesado que eu vinha fazendo, de vez um bujão, eu tinha que jogar 2 bujão dia. Para mim começou, de vez um treino ser diferenciado do treino de perna, não, já começou dia. Porque já envolveu o quê? Psicológico. Na minha cabeça, o treino, ele só iria render se eu fizesse utilização do Potenai. Só. Se eu não usasse Potenai, na minha cabeça eu ia sair daqui de casa, não ia treinar nada, eu ia fazer um treino frango, um treino ruim. Então o que acontece? Não que meu corpo precisava do Potenai, mas o meu psicológico ele passou a depender do Potenai. Por causa do quê? Por causa justamente que ele trabalha também numa área de liberação de serotonina, que é aquela liberação do bem-estar, aquele hormônio que você sente bem-estar, que você se sente alegre. E meu corpo, ele cessou essa produção. E então o que acontece? O meu psicológico passou a depender daquilo. Então tranquilo. Então foi 2 bujão dia, 3 bujão dia, 4 bujão dia, 5 bujão dia. E eu vinha no meu auge do meu shape fazendo utilização de 5 bujão dia. Quando eu estourei na internet, justamente falando que se você quiser ser grande, tudo aquilo lá que eu falei, eu assino embaixo. É utilização de esteroides anabolizantes, é um bom treino, uma boa dieta, você vai acordar cedo, você vai fazer 8 refeições ao longo do dia, você vai fazer a utilização dos seus esteroides anabolizantes. Eu tinha que fazer o uso dessa automedicação, por quê? Para mim poder continuar no meu objetivo e continuar no meu anabolismo. Os esteroides anabolizantes, eles são mais anticatabólicos do que anabólicos. Então eu posso passar mais horas durante o dia treinando, entendeu? Treinando que eu não vou perder minha massa magra. Muito pelo contrário. Isso daí só tem me ajudado, desde que eu tenha uma alimentação saudável e correta também. Tranquilo. Então, eu fazia utilização do Potenai, mas quando eu estourei na mídia, o que aconteceu? Eu começava a fazer os eventos e eu estava treinando. Minha intenção nunca foi parar de treinar. Eu estava treinando. Eu tinha a opção de... Aí chegava uma pessoa até mim e falava assim, ô irmão, vamos tirar uma foto? Eu parava, ia lá, dava atenção e tirava a foto. E o que aconteceu? Chegou um tempo eu vi que eu não conseguia treinar. Eu não treinava mais, de tanto, às vezes as pessoas chegavam em mim, perguntavam, e eu parava e dava atenção ao público. E o que aconteceu? Eu cheguei a uma hora que aquilo começou a me incomodar em certas formas assim. Por quê? Ou eu treinava, continuava no meu foco, ou eu dava atenção para as pessoas. E o que eu decidi? Bem, eu tinha que escolher entre meu corpo e dar atenção. Eu escolhi dar atenção, porque eu sei o que eu vou fazer para mim voltar no shape de antes, como eu já estou fazendo agora. Então, tranquilo, eu parei e comecei a depender do quê? Do Potenai para mim viajar. Um exemplo, eu estava em São Paulo, às vezes hoje, aí de tarde, fazia todo o meu evento, de vez eu voltar para Araraquara, um exemplo, eu tinha que ir para Foz do Iguaçu. Porra, mano, dava uma média de 1000 quilômetros. Eu passava a noite inteira dirigindo, dependendo dos estimulantes. Eu acordava no outro dia, eu chegava no lugar no outro dia, depois de viajar às vezes 1000 quilômetros, viajava 1000 quilômetros, eu tinha que chegar no outro dia e fazer tudo que estava previsto no cronograma da pessoa que tinha me chamado. Então eu fazia mais utilização de estimulante, e mais, assim até eu ficar 29 dias acordado direto sem dormir. Até meu corpo entrou em colapso uma vez aqui em casa, onde eu tinha crise de tosse, eu chegava a apagar. Eu tossia e apagava. Então o que aconteceu? Isso daí é a primeira vez que eu venho relatando em vídeo. Eu nunca relatei a utilização disso daí.
O que aconteceu? Teve um dia que eu fui e voltei para São Paulo 2 vezes, uma média de 1.200 quilômetros no dia. E usando Potenai, sem dormir, sem comer, sem fazer nada. Era 3 horas da manhã eu aqui em casa, eu comendo. Eu me lembro que eu levantei, começou a me dar uma crise de tosse, sabe? Senti um pigarro na garganta, eu queria tossir. E eu encostei o prato na mesa e eu debrucei numa cômoda que eu tinha e comecei a tossir, sem parar. E a hora que eu me dei por si que eu tô levantando, eu lembro que minha mulher, ela tava com a minha filha no colo, ela falando, Thiago, você tá sangrando. E eu olhei as mãos, né, as mãos cheias de sangue, e falei, pensei, né, deve ser meu nariz. Eu levei a mão no nariz, mas aí ela falou, não é do nariz não. A hora que eu dei por si, eu viro a cabeça de lado, eu estava deitado no chão. O que aconteceu? Eu tossi tanto que faltou oxigenação no meu cérebro, eu vinha a desmaiar, apagar, bater e arrachar a cabeça. Isso daqui aqui no chão da minha casa. E eu marquei médico, mas aparecia alguém às vezes me chamando para mim em algum evento. Quando você entra na mídia, é tão foda, que às vezes você chegava na pessoa e falava, não, cara, eu tenho um médico. O cara virava para você e falava assim, tá vendo? Subiu para sua cabeça, você ficou arrogante, tá igual. Então eu desmarcava meu médico, e mesmo com problema de saúde, eu ia e fazia as minhas viagens. Uma pessoa que sabe disso daí muito bem é o Betinho Bedinamite. Naquele vídeo que eu fiz, Vida de Marombeiro, eu estava nesse quadro meio ruim. Teve amigos meus aqui também na cidade que presenciou, minha mulher presenciou várias vezes, então eu estava acostumado. Então eu passei a conviver com essa doença. Eu começava a tossir, eu apagava e levantava. Chegou uma época que eu tinha essas crises de tosse, eu tive crise convulsiva. Me dava convulsão, eu voltava e eu não sabia o que estava acontecendo na minha cabeça. Resumindo, isso daí foi ocasionado não pela utilização de esteroides anabolizantes, porque eu já tinha parado o uso, porque eu já estava fazendo as viagens. Isso daí foi detectado um grau de estresse muito grande pelo fato de eu não comer, de eu não dormir, e era meu corpo querendo desligar, né, meu? E eu fazendo utilização de estimulante, e o que aconteceu? Quando eu voltei a treinar, isso daí uma vez, logo no comecinho desse ano, eu voltei a treinar por 15 dias, todos esses problemas, crise de tosse, foi embora, todos aqueles ataques de crise epilética foi embora, e muitas coisas e eu também fiquei pagando uns colaterais também devido à utilização do Potenai. Para quem não sabe, pelo fato dele ser um vaso constritor, tem uma doença, um problema que dá no nosso corpo, ele chama intermação. Intermação, ela é causada pela vasoconstrição também, justamente o que o Potenai faz. Ele é um vasoconstritor, lembre-se, ele não dilata as veias, ele contrai. Então, ela está relacionada, a intermação está relacionada a essa doença, a vasoconstrição e o ataque cardíaco, o aumento da pressão arterial. E eu tive esse problema. Como que eu senti? Eu senti uma sensação térmica no corpo muito quente. Uma vez eu me lembro que eu estava viajando para Curitiba, cara, estava uns 3 graus, meu. Eu desci do carro, eu estava de bermuda, de regata e de bota. Os caras do posto ficou de cara. Falaram, mano, você não sente frio? Eu digo, 3 graus. Eu não sentia frio algum. Meu corpo estava muito quente. Então, o que aconteceu? Você coloca o termômetro, temperatura sua corporal normal. Mas você sente uma sensação térmica muito grande, interna. Isso daí é uma doença que ela dá em cima dos receptores de calor do nosso organismo. Então foi um problema que deu nos meus receptores de calor também, devido à utilização do Potenai, que, para quem não sabe, isso daí leva à morte, entendeu? Então o que acontece? O meu corpo, ele perdeu a função de dissipar o calor. Ele não dissipava, ele segurava internamente aquilo lá. E a temperatura vai subindo, era por isso que eu não sentia frio. Eu chegava em casa para deitar, o que acontece? Minha ansiedade era tanta que meu corpo estava mais cansado que seja. Meu corpo, ele tentava se desligar, mas o
meu psicológico não desligava, eu delirava a noite inteira e não dormia, entendeu? Então, e eu fazendo utilização de Potenai, eu cheguei a fazer utilização de 15 ml num dia, passou uma caixa, era 3 bujão a cada 2h30, 3 horas, e, aquilo lá, eu lembro que a minha última vez que eu fiz utilização foi quando eu falei uma vez num vídeo que eu nunca tinha jogado nada na veia, e depois do videoclipe que eu fiz lá em Goiânia, eu fiz utilização de Potenai e joguei intravenosa. Cara, eu sei que eu cheguei a colocar na veia aqui, eu joguei 10 ml numa veia, mano. A veia ela ficou, parecia aquelas cobras com engole capivara, ficou grande e acabou estourando, dando um derrame dentro do meu braço. E eu mesmo cheguei numa conclusão que ou eu ia parar a utilização do Potenai, ou eu mesmo iria me internar numa clínica dependente a um drogado, entendeu? Eu ia parar, porque eu já estava no fundo do poço, eu já não aguentava mais fazer a utilização do Potenai, eu não aguentava mais tomar injeção, porque todo dia era para mim acordar e levar uma vida de uma pessoa normal, para mim levantar da minha cama e ir numa padaria, eu tinha que tomar 3, 4 bujão ao dia, 44 ml, para mim levantar da cama, entendeu? Então, eu acho assim, o Potenai, na verdade, ele foi bom no começo. Como toda droga que você vai fazer utilização, ela é boa, entendeu? Muitos de vocês podem estar pensando assim, pô, o cara tomava Potenai até ontem, a torta direita, agora fala que não presta. Realmente, se Potenai fosse bom, eu estaria utilizando. O uso dos esteroides anabolizantes, eu estou voltei a treinar agora, meu psicológico, graças a Deus, já melhorou muito. Então, o que acontece? Anabolizante, eu vou fazer utilização. Potenai, eu não vou fazer utilização. Porque ele me trouxe ele me trouxe um rebento psicológico tão grande, um rebento interno no meu corpo tão grande, que eu já estava ficando com minha pele amarelada de tanto fazer utilização de Potenai. Isso daí poderia ser até um sinal do meu fígado doente, entendeu? Hoje, graças a Deus, eu me livrei. E eu quero deixar claro uma coisa também, em relação ao menino que morreu lá, o Matheus. Eu acredito assim, uso dos esteroides anabolizantes matam, como eu venho falando em qualquer vídeo. Sim, tudo que você fizer utilização em excesso, ela vai te prejudicar, ela vai te matar. Assim como eu vi um vídeo do Fernando Sardinha, ele falou certinho que eu falo. Se os efeitos positivos vêm, que nem todo mundo acha, é só você ver a bula que vai ter os efeitos negativos. O que mata? O excesso. Por que antes eu tava num shape foda, num shape bom, e hoje meu shape recaiu? Simples, porque toda pessoa ela é obrigada a um dia parar o uso. Você tem que dar um descanso para o seu corpo. Até os americanos fazem isso. Jay Cutler, o Levrone, ninguém para à toa. Todo mundo, a gente está preparado para quê? Para você sempre ouvir que você melhorou, que seu shape está sempre melhor, entendeu? Quando você fala, porra, mano, o que aconteceu, sério? Seu shape decaiu, o que acontece? Já começa a entrar na parte do ego do cara. E se você não estiver preparado para você receber essas críticas que o seu shape está ruim, que o seu shape decaiu, você vai morrer fazendo utilização de esteroides anabolizantes. Antes de você chegar a virar óbito, o seu corpo, ele está dando 1001 sinal, falando, pare, pelo amor de Deus. Você não está vendo? Que já não estou mais aguentando tanta injeção, você está socando, que nem, porra, mano, o menino estava lá, cuspindo sangue, não sei se é verídico ou não, mas chegou a perguntar para um amigo, falando se ele interromperia, no caso, a utilização dos... Mas é claro que você vai interromper. Pô, mano, você chegou a tal ponto, cara, para tudo, vai cuidar da saúde. Por que eu faço exames periódicos de 6 em 6 meses? Justamente, hoje, 6 meses, eu fiz um exame. Eu vou arrebentar meu corpo com mais uma carga hormonal. Daqui 6 meses eu não sei como é que vai ser. Entendeu? Se o médico chegar e falar assim, para que eu vou parar, eu vou suspender a utilização de ergogênico, senão eu vou morrer fazendo utilização. Vocês têm que pôr uma coisa na cabeça que é o seguinte, se até o Arnold Schwarzenegger murchou, por que eu não posso murchar?
Porque que nenhum que está na mídia pode murchar. Simples. Ou o cara ele tem que saber a hora certa dele parar. Eu, graças a Deus, eu dei uma pausa. Estou voltando agora. Entendeu? Então, só que é o seguinte, ó. Uma coisa que ninguém vê, né? Ó. Fisioterápico para evitar colateral. Colateral, ó. Vou colocar tudo aqui, vai. Tudo, ó. Tudo colateral. Colateral. Ó. Colateral. E aí? Adianta só você jogar coisas, medicamentos que ele te prejudica internamente e não cuidar da sua saúde? Põe uma coisa na sua cabeça. TPC, terapia pós-ciclo, essa porra não existe. Entendeu? Você vai esperar você ter uma atrofia testicular, você vai esperar apodrecer um testículo seu para depois você querer estimular essa próstata. Por que a pessoa não faz utilização de um HCG durante o ciclo para manter sempre aquele tecido estimulado, aquele tecido vivo funcionando? Entendeu? Por que você não faz a utilização de um medicamento que ele regenera a célula do fígado durante o uso de medicação, que você está intoxicando o seu filho? Por que você não bebe 6 litros de água por dia, sabendo que quanto mais água a gente bebe, mais toxina o nosso organismo elimina? Sinto lhe dizer, mas a pessoa que morre, antes dela morrer, o corpo dela já deu sinal que já não tem alguma coisa boa. Então, ou você para, ou você vai deixar o seu egocentrismo, sua vaidade de lado, parar a utilização, ou você vai morrer fazendo essa utilização de hormônio. E isso daí é simples. Eu murchei, como todo mundo, todos que estão hoje com um shape foda, vão catabolizar um dia. Quando eu parei, eu tinha um volume e uma densidade muscular alta. Meu BF era um BF de 4%, 5%. Então o que acontece? O gasto calórico era muito alto para o meu corpo. Então o que acontece? Como que o meu corpo, ele vai, depois que eu suspendi o uso dos anabolizantes, você acha que meu organismo ele vai tirar de uma reserva, um estoque de energia, no caso uma gordura que eu já não tinha, só se fosse as viscerais, para manter o meu corpo, energia para o meu corpo? Não, simplesmente ele vai arrancar sem o uso dos anabolizantes, simples, o meu organismo ele vai preservar a vida. Primeira fonte de energia que ele vai pegar mais fácil é da minha musculatura. Eu vou catabolizar, eu vou perder minha massa magra sim, eu vou perder minha densidade, eu vou murchar, não tem como. Agora, você fazendo a utilização dos esteroides anabolizantes, o que vai acontecer? O corpo ele é obrigado a fazer quebra de célula adiposa e tirar energia dos seus estoques. Por isso que você mantém um BF baixo, um volume e uma densidade muscular alta, com utilização dos ergogênicos. Se você tirou os ergogênicos, simples, a natureza do nosso organismo, entendeu? É visar o estoque de energia, não o aumento da massa muscular, entendeu? Então, eu só espero assim, para quem nunca fez utilização de Potenai, um conselho que eu dou: se fosse bom, pode usar. Se fosse bom o Potenai, eu usaria. Se fosse bom, eu usaria. Mas, como eu tirei fora, é porque não é. Eu vou manter, sim, a utilização dos hormônios, que nem eu voltei a treinar. Eu voltei, tem uma semana no meu ciclo. Eu vou entrar eu vou entrar também juntamente com os peptídeos agora também. E vamos ver como é que vai ser a resposta do meu corpo. E eu quero deixar também um abraço aí também. Muito obrigado ao dono da loja www.maromba.com, entendeu? lojamaromba.com. O cara vem me dando um apoio aí também, e mais pra frente fechei uma parceria com ele também. Para quem tiver interessado em utilização de pré-treino, que foi uma das coisas que, lembra quando eu entrei com o pré-treino Dragon, falando que eu queria me livrar realmente do Potenai, entendeu? Então foi justamente uma das coisas que me ajudou, cara. Eu comecei a usar o pré-treino, mas mesmo assim batia muita abstinência do uso do Potenai, mas como vocês viram, os colaterais do Potenai, foi muito negro para mim. Então eu tinha que parar urgente com aquilo ali, entendeu? Eu acho assim, em vez de eu fazer a utilização do Potenai, eu prefiro fazer a utilização de um Clenbuterol,
fazer a utilização de um pré-treino, que eu acho que vai ser mais benéfico para a minha saúde do que fazer uma utilização um parênio, praticamente numa cocaína líquida, entendeu? Porque eu tenho certeza que no clenbuterol eu não vou viciar e no pré-treino eu também não vou viciar. Espero ter sido muito informativo esse vídeo aí para alguém. Um conselho que eu dou, mano, para quem tava nesse mesmo barco do que eu, para quem não vê mais saída para a utilização do Potenai, põe uma coisa na sua cabeça. Se eu que usava 15 ml por dia, eu parei, então acho que você também pode, entendeu? É foda, é muita força de vontade, isso daí tem que partir de você. Por exemplo, você tem que colocar no seu psicológico, isso não vai me ajudar em nada, isso daí tá me fazendo mais mal do que bem. Que nem o Potenai, mano, não era eu que tava mais bebendo, era o Potenai que já tava me bebendo já, entendeu? Já tava mais do que consumido. Então assim, se eu parei, você também consegue parar, entendeu? Não tem ninguém, se eu consigo ficar grande, você também consegue ficar grande, entendeu? Mas lembre-se, saúde sempre em primeiro lugar. Vai fazer utilização, eu vou fazer a utilização dos ergogênicos, eu tenho que estar ciente que vou ter que gastar um monte de remédios preventivos, além dos esteroides anabolizantes. E um conselho, mano, quem não usou, não use Potenai, e quem usou, se eu conseguir parar a utilização, você também consegue, irmão. Um abraço.